Na aula passada, sobre limite, na aula anterior a essa daqui, quando falamos de propriedades dos limites, nós dissemos que o limite de f de x, quando x tende a A, em geral é igual a f de A. Em geral, não é sempre. Mas que existem algumas condições para que isso aconteça. Primeiro, que A tem que fazer parte do domínio da função, senão não dá nem para calcular f de A. Depois, a gente precisa que o intervalo aberto contendo A tem que estar todo dentro do domínio da função. Quer dizer que tanto a direita quanto a esquerda de A e o próprio A tem que fazer parte do domínio da função. Isso para ser igual a f de A. E a terceira condição ainda é que a função não pode dar saltos. E eu falei que ao romper com alguma dessas coisas, a gente tem que buscar um outro método para resolver. Então, nós vamos ver agora alguns casos. Primeiro, é nessa situação de que esses gráficos mostram, e numa função definida por partes. Como é que eu posso calcular o limite exatamente em A, onde a função muda a maneira de se expressar? Muda a lei dela. Como é que eu vou ver aqui? O limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é diferente do que está pela esquerda. Aqui, o limite de f de x, quando x tende a A, eles são iguais nos dois lados, mas não tem nada a ver com f de A. Como é que a gente vai calcular isso? Como é que vai fazer? Bom, e aí, uma outra situação. Aqui, a gente sabe que no limite de uma raiz quadrada, limite da raiz quadrada de f de x, quando x tende a A, a gente sabe que esse limite de f de x tem que ser maior que zero. E se ele for zero? Qual o problema que acontece quando é zero? Olha aqui, você pode até ter o limite lateral direito, como mostra aqui, limite da raiz quadrada de x menos 2, quando x tende a 2. Nesse caso aqui, o limite lateral direito, você pode até pensar que existe pelo lado direito, mas não existe pelo lado esquerdo. O lado esquerdo não faz parte do domínio da função. Então, o que eu posso dizer que... Eu não posso dizer que existe o limite de f de x, de raiz quadrada de x menos 2, quando x tende a 2. Porque não tem um intervalo aberto em que, contendo 2, em que a função esteja definida. Só existe se esse intervalo for para a direita, mas não existe a esquerda. Então, vejamos como que a gente trabalha com essa situação. A gente trabalha com o que a gente chama de limite lateral. O que é o limite lateral direito? X tende a A apenas pelo lado direito. Portanto, precisa existir agora um intervalo fechado à esquerda, olhem bem aqui, para que fique aberto no outro extremo. Tal que a função f deverá estar definida para todo x em I, exceto possivelmente em x igual a A. E aí a gente diz, a notação é essa aqui, limite de f de x, quando x tende a A pela direita, esse mais quer dizer que são números maiores do que A, que a gente vai ter que usar, se somente se limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é igual a L, e L é um número real. Vejam que isso tudo aqui a gente já falou para limite de f de x, quando x tende a A. Só que quando tende a A, o intervalo era aberto contendo A, quer dizer que fazia com que o A ficasse dentro do intervalo, com números à direita e à esquerda de A. Agora não, o intervalo é fechado à esquerda em A, para só do lado direito ele ficar aberto. Tá? Bom, então essa é a ideia. Agora vamos ver para o lado limite lateral esquerdo, é a mesma coisa. O que que muda? O que que muda?
que x tende a apenas pelo lado esquerdo, que o intervalo fechado vai ficar no lado direito. Então vamos ver aqui, limite lateral esquerdo, tem que existir um intervalo I fechado à direita em A, como está aqui, certo? Ó, essa região aqui toda, e aberto no outro extremo, tal que a função f deverá estar definida para todo x em I, exceto possivelmente x igual a A. E a representação, então, é com a menos, é limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda, existe se, somente se, limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda igual a L, com L pertencente aos reais. Então, vejamos mais uma propriedade importante nos limites laterais, que quando os limites laterais são iguais, vendo aqui, os limites laterais são iguais, então existe e existem, quer dizer, quando eu coloco aqui que ele é um L, é um número real, quando esses limites existem, então o limite de f de x, quando x tende a A, também é L, que é o caso de um daqueles gráficos que a gente colocou para limites laterais. Aqui, olha, esse limite lateral aqui não é f de A, mas o limite existe, eles existem e são iguais. Então, o limite, quando x tende a A, é o que a gente encontrar como limite lateral. Agora, nesse primeiro caso, o limite em x tendendo a A da função em x tendendo a A não existe, porque os limites laterais são diferentes. Então, vamos agora voltar aqui e falar de alguns exemplos. Sendo f de x igual a x mais 3, se x menor ou igual a menos 2, 1, se x maior que menos 2 e menor ou igual a 3, e 2x se x maior que 3. Verificar se existem os limites de f de x quando x tende a menos 2 e quando x tende a 3. Por que esses valores? Porque são onde a gente tem quebra de intervalo, quebra de lei de função. A função muda a lei nesses extremos aqui. Então vamos ver o que acontece. Para isso a gente precisa fazer o limite para x tendendo a 2 e para x tendendo a 3. Mas para facilitar, olhem bem aqui esse gráfico aqui. O que a gente tem é que antes do menos 2, a função é definida por x mais 3. Depois do menos 2, quer dizer, logo à frente do menos 2, ela é definida por 1. Antes do 3, logo antes do 3, ela é definida por 1. E logo depois do 3, ela é definida por 2x. Então, quando a gente quer saber qual o limite f de x, quando x tende a menos 2, eu preciso fazer os limites laterais, porque essa é uma função definida por partes. Então, o limite de f de x, quando x tende a menos 2 pela direita eu tenho aqui, ó, que é 1. Então, o limite de 1, quando x tende a menos 2 pela direita, como 1 é a função constante, f de x igual a 1, vai dar o próprio 1. Agora aqui, no limite lateral esquerdo, eu tenho que limite de f de x, quando x tende a menos 2 pela esquerda, vai ser o limite de x mais 3, quando x tende a menos 2 pela esquerda. Isso vai dar limite de x, quando x tende a menos 2 pela esquerda, que é menos 2, mais o limite de 3, quando x tende a menos 2 pela esquerda, que é igual a 3, que deu 1. Ora, os limites laterais são iguais, quer dizer que esse limite de f de x, quando x tende a menos 2, é igual a 1 e, portanto, ele existe. Agora, vamos ver o que acontece com menos 3, tendendo a 3. Limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, ele vai ser a direita do 3, a gente tem aqui, ó, a direita e a esquerda.
Então, vai ser o limite de 2x quando x tende a 3, que é igual a 6. E o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda é o limite de 1 quando x tende a 3 pela esquerda, que é igual a 1. E aí, então, o que acontece? Esses limites são diferentes. E como eles são diferentes, eu posso dizer que o limite de f de x quando x tende a 3 não existe. Vejam que existem os limites laterais, mas não existe o limite no ponto. Então, vejamos agora mais um exemplo. Agora, o exemplo é em relação à raiz. Verifique se existem os limites laterais para a função f de x igual a raiz quadrada de 2x menos 4 em x igual a 2. Por que foi pedido 2x em x igual a 2? Porque a gente, ao fazer f de 2, dá zero. Então, quer dizer que para um lado tem e para o outro não. Porque o domínio de f de x aqui é de 2 para mais infinito. Então, quer dizer, para o lado direito eu tenho limite, mas para o lado esquerdo ele não existe. Então, o limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, é zero. Mas pela esquerda ele não existe. Por quê? Os números menores que 2 não pertencem ao domínio da função. Encontro vocês na próxima aula.